Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco, com a paz do Senhor. Estamos dando início ao programa Família, um projeto de Deus. O nosso tema hoje será Lares Incompletos. E conosco está aqui o pastor Guilherme. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Roger e a todos que estão participando deste programa. Roger, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, paz do Senhor, pastor Guilherme e a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Nós vamos pedir para o pastor Guilherme estar lendo o texto base para o nosso tema. O texto base do tema que será tratado hoje está na segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, verso 5, que diz assim: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém. Acho que a primeira explicação que nós deveríamos dar para os que estão conosco é a diferença entre um lar incompleto e um lar dividido, que são expressões que fazem parte do nosso vocabulário nas igrejas. Então, para que as pessoas possam compreender do que nós estamos falando. O lar dividido, quando nós usamos essa expressão, é o lar, o próprio nome já está dizendo. Houve uma divisão, uma separação. Então, é aquele lar onde a mulher e os filhos não têm a presença do pai em casa. Então, o que é um lar dividido? Aquele lar que o pai, por algum motivo, deixou a casa, deixou a família. Sim. Então, são filhos que vão crescer sem ter a presença do pai em casa e do marido também. Quando nós nos referimos a um lar incompleto, nesse lar não houve divisão, não houve separação, é uma família que está junta. Ele é incompleto porque a salvação não se completou ainda. Nem todos foram alcançados ainda. Então, o exemplo aqui que acabamos de ler, né? Timóteo, que foi o texto lido aqui, ele tinha um lar incompleto, porque a avó era uma serva, a mãe era uma serva, ele também, mas ele era filho de pai grego, que tudo dá a entender o texto que não era servo, não era convertido como a mãe e a avó. Então, o tema do nosso programa hoje é justamente isso. É sobre lares incompletos. Quando você tem ou o pai ou a mãe que não são convertidos. E abri falando que esses servos, né, e esses filhos também, que estão em lares incompletos, não é fácil. Isso é um motivo de que tem que ter de constante oração. Os ministérios tem que estar orando constantemente por essas irmãs, a maioria são irmãs, né? São irmãos, são filhos, para o Senhor dar graça, para o Senhor dar sabedoria, porque muitas vezes essa irmã vai ter que ir em lugares que ela não gostaria de ir, mas tem que acompanhar o marido. Vai receber pessoas em casa que talvez um grupo de pessoas que acaba criando ali um ambiente que para ela como serva não é interessante. Então, ela precisa ter muita sabedoria, né, muita paciência. Ele vai trazer coisas para casa por não ser convertido, que um lar normal de servo não teria, mas ele vai trazer, e é um direito dele, porque você não tem como converter uma pessoa na força, não tem como obrigar alguém a servir o Senhor. Ele é o marido, ele é a casa dele. Ele está em casa, ele faz em casa aquilo que eu acho que não passar dos limites. Então, eu acho que a gente podia começar abordando um pouco desse aspecto a necessidade de que essa irmã, de que esses filhos tenham essa paciência para que possam ganhar os seus pais e os seus maridos para o Senhor. Olhando nesse aspecto, pastor, nós podemos identificar o seguinte. A Bíblia diz, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então ali, a esposa, ela já tem uma sabedoria que vem do Espírito Santo para
entender e administrar aquela situação. Lembrando que há uma promessa sobre a família para o servo de Deus. Um exemplo que nós citamos aqui, que foi um exemplo instantâneo, podemos assim dizer, de salvação de um ente familiar e depois de toda a família, foi o carcereiro. Existia um projeto de salvação para a vida dele, Deus o salvou e a palavra fala que Paulo e Silas deram uma palavra para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E logo adiante, nós observamos no texto que a casa dele foi alcançada. Ou seja, ali foi um ato muito próximo, um ato instantâneo de salvação, mas houve naquele ato de salvação uma promessa imediata sobre a sua casa. Muito bom. Então, as irmãs que estão assistindo, participando, saibam de uma coisa, e a palavra confirma isso em outros textos. Maravilha. Que há uma promessa sobre a sua família, Glória sobre a Jesus. sua Glória a casa. Deus. E em sabedoria, em paciência, Deus irá consolidar isso na vida desses lares. E veja só, né, Roger, até para deixar essas irmãs mais tranquilas, porque eu acho que as irmãs são muito zelosas, e lógico, elas querem um lar consagrado ao Senhor. E creio que elas vão ficar muito aflitas. Às vezes, por exemplo, ele traz para dentro de casa algumas bebidas, ou bota lá um tipo de música muito alto, que não é um tipo de música que servos ouvem, e ela pode ficar assim preocupada: não, ele está contaminando a minha casa, ele está trazendo aqui, né, uma opressão para o meu celular. O que a palavra fala na carta aos Coríntios, no capítulo 7? Que se um descrente é casado, habita com uma mulher crente, a mulher crente santifica o marido descrente. Ele é santificado pela sua vida espiritual, pela presença do Senhor na sua vida. Por você servir o Senhor, a sua casa é santificada. E tudo que ele faz, seja em relação à música, a comportamento, a hábito, a vício, sim, o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. O Senhor não contabiliza a ignorância. E diz mais o texto bíblico: e os seus filhos também serão santos. Glória a Deus. Glória a Deus. Os seus filhos não serão imundos, diz o texto, mas também serão santos. Eles são santificados pela mãe que é serva do Senhor. Glória a Deus. Então, essas irmãs que estão nos assistindo, esses filhos, né, que estão nos assistindo, fiquem tranquilos. Porque, ainda que ele tenha um hábito e tenha costumes, o Senhor é maior do que os hábitos. Glória a Deus. O Senhor é maior do que todos esses vícios. E o Senhor está presente pela vida de vocês. Então, o Senhor santifica a casa. É interessante, Marcelo, que, como foi falado, assim, tem esse aspecto da sabedoria que é fundamental no lar, que é incompleto, né? Porque um serve ao Senhor, outro não serve. Então, aquele que serve ao Senhor, ele tem que ter uma sabedoria e um entendimento da situação que ele está vivendo, para justamente ele corroborar para que a bênção de Deus ela possa também alcançar aquele outro familiar, porque, como foi falado, a família é um projeto de Deus, ou seja, a família é algo que Deus, na verdade, ele tem um compromisso. Ele me salvou a pessoa, mas ele quer salvar a família. Foi o caso lá do carcereiro, e é o caso de muitos daqueles que estão nos assistindo hoje. Às vezes está vivendo um lar incompleto e fica preocupado: mas meu marido não... O que nós temos que fazer é sermos, como foi falado, pacientes, sermos sábios. E aí tem um texto que corrobora bastante com isso que nós estamos falando, que está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 1, que fala o seguinte: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento ou testemunho ou a forma como ela se porta, de sua mulher, seja ganho sem palavra. Ou seja, pelo testemunho, pelo procedimento, pela a forma como ela se porta dentro de casa, ele também vai ser alcançado, mesmo sem conhecer a palavra. Nesse versículo, a parte que eu mais acho interessante e impressionante é a expressão
sem palavras. Muito bom. Porque é até natural que a irmã ache que ela vai ganhar o marido do Senhor falando muito. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, você para com isso, você fala, olha, o Senhor vai te castigar. Olha, o Senhor deu um sonho que vai arrancar seu nariz, o quê? E até, mas é por zelo, é porque quer a salvação dele, e aquela insistência com os filhos, e aquela coisa toda. E aí o Senhor vem e fala, não, essas mulheres vão ganhar os seus maridos sem nenhuma palavra. Glória a Deus. Sem pegar, por quê? Porque o testemunho é maior que as palavras. Glória a Deus. Maravilha. Os testemunhos evangelizam muito mais que a palavra. Verdade. É verdade. Né? Isso aí. Se o testemunho, um convite você fala, o testemunho ele grita. Exatamente. Então é no seu testemunho, como serva, ele vendo o Senhor na sua vida, vendo a paz que a irmã tem, a segurança, vendo a bênção nas suas reações, nas suas orações, em tudo isso, é esse testemunho que vai atraí-lo para o Senhor. Então, aí dizer a esses filhos, né, que têm pais que não são crentes, é sem palavras. Não é ficar insistindo, não é ficar forçando, não é ficar criando até um desconforto, né? Mas é no testemunho que eles serão ganhos pelo Senhor. O lar, né, que possui um servo fiel, ele preserva a bênção sobre a família. Um lar que possui, ou uma família que possui um fiel, ele vai preservar, porque a fé está habitando ali, naquele lar, através daquele servo, seja do esposo, da esposa, ou até de um filho, não é? Eu estava me lembrando aqui de um testemunho de uma irmã do começo da obra, que esses dias até tem passado na TV, que, lembrando da parte do testemunho, que ela estava em um momento de oração, né, e ela chegou ali pela madrugada, e o esposo estava aguardando ela, e ela estava vindo de um monte, de uma experiência até, que o Senhor deu com fogo, o esposo não servia ao Senhor, e quando o Senhor orientou para que ela manifestasse aquela experiência, que ela abriu a Bíblia, a folha estava em fogo, né? E naquele momento o esposo se converteu. Ela já vinha orando, né, há algum tempo, mas tinha um lar incompleto, mas aquela questão que o testemunho vale mais do que as palavras. Né? No silêncio, ela chegou ali em silêncio, ela já sabia um desafio que ela ia ter, mas ela estava com o testemunho de Jesus vivo na vida dela. Quando ela manifesta esse testemunho de Jesus, houve salvação. Então, a experiência para muitos lares é essa. O testemunho de Jesus, ele se manifesta a todo instante na sua vida. Nos seus atos, na sua fala, no seu comportamento, na submissão, às vezes até no silêncio. E aquilo ali o Espírito Santo vai operando. E até, Guilherme, de uma forma prática, né? Às vezes até a gente ouve isso, né? A pessoa fala assim, não, pastor, mas o meu marido, ele está falando que não me conhece mais, ou a minha esposa não me conhece. E realmente é diferente, porque ele não é mais aquela mesma pessoa. Ela não é mais aquela mesma pessoa. Ou seja, a pessoa, às vezes até se conheceram, não estavam na igreja, um se converteu, ele muda. E aí a pessoa às vezes tem cobrança, né? E ela tem que saber administrar com sabedoria, justamente para que, através da sua sabedoria, que Deus vai dar, através do testemunho dela, ele ou ela também possam ser alcançados. Né? Porque realmente é uma outra pessoa. Você está falando, a pessoa mudou. Nasceu de novo. Da expressão que a gente sempre usa, dessas irmãs que têm lares incompletos, têm que criar os seus filhos, e o marido às vezes quer ir para um lado, leva para um lado, porque ter paciência no seguinte sentido com eles, como o Roger acabou de falar. Porque na maioria desses casos, quando eles casaram, eles não eram convertidos. Sim. E aquela pessoa com quem ele casou morreu. E foi sepultado no batismo. Verdade. E nasceu uma outra. E quando eles casaram, ela não avisou a ele que ia converter. Porque nem ela sabia. Não é verdade? Nem ela sabia. E de repente, durante o casamento, em algum momento, ela se transforma totalmente, que a mudança que o Senhor faz é muito grande. Lógico que tudo aquilo que ela tinha de bom é preservado. Sim. As suas características
a honestidade, a bondade, a paciência, o amor, tudo isso, tudo que era de bom permanece. Então, realmente, é preciso ter essa paciência com eles, até que um dia se cumpra a promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora, um ponto que eu ia abordar aqui nessas irmãs que têm que criar os seus filhos e ter um lar incompleto, e também até para os filhos servem isso, que eu acho que é um cuidado que a gente vê na igreja, no dia a dia, cuidando desses casos. E até vou reforçar aqui um ponto, né, que há muitos pastores que assistem o programa. Eu acho que de tempo em tempo nas igrejas, os pastores deviam chamar todas as irmãs que têm lares incompletos. Ou faz uma reunião só, todas juntas. Quinta-feira é o dia ideal, que é o culto de oração. Depois do culto de oração, digo, e orar por elas. Sim. Entendeu? Então, um culto de quinta-feira, culto de oração, olha, uma imposição de mãos com todas as irmãs que têm lares incompletos, que têm esse convívio, que não é fácil, né? Porque ele não consegue entender a experiência dela. Ela fica triste, às vezes tem um seminário, ela quer ir, não pode, porque vai ficar 2 dias fora de casa, 3 dias. Exatamente. E não é tão fácil deixar ele sozinho. Às vezes tem programações que ela não pode ir, ela fica triste. Então o pastor reunia as irmãs lá em completo, orar por ela, o senhor dar uma bênção, às vezes é um dom espiritual, o senhor dá uma orientação, dá uma palavra. Mas voltando aqui ao assunto. É um cuidado que a gente vê no dia a dia da igreja, que ela não colocar o marido contra a igreja. Deu para entender já? Muito bom. E a irmã faz isso, às vezes, não é intencional. Mas já vi alguns lares que, na verdade, quando ela faz isso, colocando o marido contra a igreja, ela dificulta muito que ele se converta um dia. Ou que até quer ir para a igreja. Tá dando para entender o que eu estou falando? Sim, com certeza. Então, por exemplo, é uma coisa... Lá ela fala assim, que ele quer muito que ela faça, e ela fala assim, não vou fazer isso não, porque a igreja não permite. É difícil para ele entender isso. É uma frase mal colocada como essa. Ou então ela tenta demonstrar para ele como se fosse uma interferência da igreja dentro da casa dele. Exato. Ou então que ele quer que o filho faça uma coisa e vai falar para o marido, ele não pode fazer porque o pastor falou que não pode. Mas peraí, mas o pastor vai mandar dentro da minha casa? Então ela vai criando nele o quê? Uma resistência imensa à igreja. Ué, mas a igreja está querendo mandar na minha casa, está interferindo aqui dentro, e vai criando uma inimizade entre ele e a igreja. Sim. Entendeu? Distanciamento, né? Vai acontecer. Vai acontecendo. É muito mais fácil, e aí acho que é um conselho pastoral agora para as irmãs, diga se é até que o Senhor não quer que a senhora não faça, ou se é mesmo a palavra que diz que não, mas diga assim, para mais fácil para ele, eu não quero, não estou com vontade não, eu não gostaria de fazer não, meu bem, eu não estou me sentindo, eu não gosto daquele lugar. Isso é muito bom. Exatamente. Porque aí é ganhar na sabedoria, a mulher sábia edifica a sua casa, do que criar um confronto dele com o pastor, dele com a igreja, dele com a obra, com a palavra. Quando na verdade é o contrário, né? A obra, ela quer se aproximar. É isso. Ela quer agregar, não é a obra do Espírito. E há uma vida de oração, né? Tem que ter uma vida de oração, porque os desafios, de fato, são grandes, mas na oração, na dependência do Espírito Santo, o Senhor nos dá sabedoria. A própria palavra fala, olha, quando você estiver diante dos reis, tal, eu vos darei palavras. Então, muitas vezes, você está diante do seu esposo, mas você, na dependência do Senhor, o Senhor vai te dar palavras de sabedoria ali e vai desviar o assunto, ele vai convencer o Espírito Santo, o coração dele. Então, essa operação do Espírito Santo e essa dependência, ela modifica o conselho ali. Às vezes um conselho deu mal. E a gente já vê, né, que, assim, para uma pessoa ter uma experiência de salvação, assim, a gente sabe muito bem que tem muitas barreiras, né? Muitas barreiras. A gente olha os lares, às vezes é uma barreira causada pelo vício, às vezes outra barreira causada por alguma questão que ele tem. E aí, quando a gente vai lá e, sem sabedoria, e coloca essas questões, a gente cria outras barreiras que não deveriam estar ali. Exatamente. Ou seja, já tinha muitas barreiras para ser alcançado. E Deus, ele quebra as barreiras. Mas a gente não pode colocar mais barreiras.
a gente tem que ajudar, na verdade, tem que colaborar. Quer ver uma barreira, Roger? É quando esses filhos que são servos e esposas que são servos começam a levar problemas da igreja para dentro de casa Verdade. com esse pai que não é convertido. Verdade. Você vai criar uma resistência, ele é uma imensa em relação a dons espirituais. O pastor está pregando e tava o filho e a esposa falando mal do pastor. Ele não vai ouvir bem essa palavra, não vai ouvir mesmo. Então, a gente tem que ganhar os nossos pais, ganhar os maridos, as esposas na sabedoria. Como o texto que você leu, né? Sem palavras. Sem palavras. Eu conheço um jovem que foi para a igreja no fim da adolescência, se converteu, foi o primeiro na casa dele. Interessante, ele nunca convidou a mãe para a igreja, não convidava. Chegava lá de ir pro culto, ele se arrumava, ia dar um beijo nela, tô indo para a igreja. E ela ficou depois, mas por que ele nunca me chama? Será que ele acha que eu não posso ir para a igreja? Hoje de manhã, o que está acontecendo? Ué, não está entendendo, não sei o quê. Aí um dia, quando ele se arrumou para ir para a igreja, foi falar com ela, não, eu também vou com você. Maravilha. E foi, e Glória a ela Deus. serva hoje, uma Glória a serva. Deus. Sem palavras, né? Sem palavras. Sem palavra. O testemunho, alguma coisa ali, a mudança até Pelo procedimento, né? pelo procedimento. Então, eu acho que se viu aqui. A gente ia falar aqui hoje de Timóteo, acabou que nem conseguimos entrar ainda. Conseguimos. Vamos parar aqui Glória então, a Deus, para não amém. estender muito. E a gente faz o próximo programa falando Sim. da proposta inicial, Muito que era bom. de que Timóteo cresceu em um lar incompleto. Sim. Amém? Amém. Então, Roger, Guilherme, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Marcelo, pastor Pai Guilherme. do Senhor a todos. nós gostaríamos de encerrar com uma expressão da palavra de Deus em relação a lares incompletos, que está em Coríntios capítulo 7. E a expressão é essa: não o deixe, não o deixe. Ali Paulo está escrevendo a mulher que vive com o marido descrente e que consente em habitar contigo. Não o deixe, porque na sabedoria, Glória na a Deus. oração, você vai ganhar o seu marido para o Senhor. Glória a Deus. Ainda que seja no seu último momento, mas a palavra não vai falhar. E essa expressão que agora estamos usando aqui para encerrar esse programa é por revelação. O Senhor está respondendo a algumas irmãs agora. Não o deixe, porque Deus tem uma promessa de salvação sobre a sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.